Boa noite a todos. Nesse momento, eu convido a todos para elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos encarnados, a oportunidade de crescimento. Agradecemos pelo auxílio de Jesus e dos amigos espirituais, que grandes forças fazem, grande amparo nos concedem para que podemos lapidar todos os nossos defeitos morais e seguirmos a caminho do reino dos céus. E assim pedimos autorização para iniciar a nossa reflexão do dia de hoje. Hoje faremos uma reflexão sobre o capítulo 7 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus capítulo 5, no versículo 3, comenta que as palavras de Jesus é que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É sempre importante entendermos o que realmente Jesus considerava como pobres de espírito. No conceituação dele, pobres de espíritos seriam as pessoas humildes, as pessoas simples, modestas. Como pobres de espírito, alguns entendiam mal e faziam essa analogia considerando que aquelas pessoas de pouca inteligência, o que não é verdade. E a humildade, alguns até hoje se vê, confundem ou se utilizam dessa palavra para conceituar aquela pessoa que está passando por privações financeiras, como pobres. Pobre não é sinal de humildade, porque tem muitas pessoas que passam por dificuldades e são arrogantes, não tem nada de modéstia, nada de humildade. E por que Jesus entendia que os humildes que seriam os donos do reino? Pelo fato de que ele entende que os pobres de espíritos, a pessoa humilde, ele tem o real entendimento da sua posição, que para chegar a alcançar a perfeição, ele tem muitos poucos conhecimentos, ainda tem muito a trabalhar em si para poder chegar nessa perfeição. Então, o que ele faz? A partir desse conhecimento que ele tem, dessa consciência de que tem pouco, ele faz um esforço muito grande para alcançar essa meta. Porque todos nós, criaturas de Deus, temos essa obrigação, esse compromisso de alcançar a nossa perfeição. Todos nós. Porque Deus nos criou todos iguais. E só nos dá a oportunidade de chegar lá. E Jesus foi o exemplo que ele nos deu. Jesus, o nosso governador do planeta, que acompanhou toda a criação dele, é o exemplo melhor que ele nos deu para que possamos seguir e também alcançar. Jason de Camargo, no seu livro Educação dos Sentimentos, conceitua a humildade como trabalho silencioso e produtivo da alma que se eleva. Que a humildade
é um gesto que nós encontramos que normalmente é escondido. É um gesto de benevolência que não faz alarde, que pode ser também a benevolência que nós encontramos no coração do amigo de todas as horas. Aqueles amigos que Deus coloca no nosso caminho e que nos consola e nos ampara, que nos mostra que não estamos sozinhos. Jesus situou a humildade como a beatitude primeira para que nós consigamos adquirir as glórias das almas redimidas. E ele diz que o maior na terra é comparado a uma criança, que é flexível aos ensinamentos, que aceita que não sabe ainda todas as verdades, mas que se sujeita a aprender, o que não acontece com muitas pessoas que depois de um certo grau de educação e de conhecimentos que adquirem, eles querem competir até com Deus, contestam as verdades divinas. E nós sabemos que as leis divinas são imutáveis e são iguais para qualquer um nesse nosso universo. A humildade, ela está diretamente relacionada com o conceito que nós temos de nós. Nós estamos acomodados com a situação onde nós estamos, com esse entendimento que nós já adquirimos? Nós estamos satisfeitos com o nosso estado? Nós nos consideramos suficientemente bons para poder alcançar o reino dos céus? Se nós dissemos sim para esses questionamentos, com toda a certeza, nós não estamos incluindo entre os bem-aventurados. Por ignorância ou por orgulho, nós estamos estacionários, porque a vida é um movimento constante para frente e para o alto. E se nós não estamos nos empenhando em adquirir novos conhecimentos, estamos perdendo tempo. Todo aquele que acredita que tem boa saúde não procura um médico, não trata dela. Será que estamos nesse patamar? Nós estamos cientes de que necessitamos adquirir um caráter reto e correto? Então nós não somos ainda bem-aventurados. Estamos estacionários. Nós só vamos vislumbrar o reino dos céus quando nós admitirmos a nossa pequenez, que precisamos evoluir, precisamos lutar para abandonar as nossas más obras, e é dessa forma que nós vamos reconhecer e conhecer os reinos celestes. Aquele que se imagina sem defeitos, descuida da sua boa saúde, da sua alma. Sem a humildade, nós nos consideramos donos daquilo tudo que nos é colocado à disposição na vida material. Aquilo tudo que nós necessitamos para progredir. Porque pela perfeição de Deus, Ele nos dá todo o necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento. E também nos dá o livre-arbítrio
para que possamos estar livres para as nossas escolhas. Nós sempre temos muitos exemplos à nossa volta. Nós temos os recursos da oração. Nós temos amigos. Sempre Deus colocará próximo a nós o que nós necessitamos. No livro de Luiz Sérgio, num dos livros dele, ele cita que a vida no plano espiritual e do quanto os espíritos, principalmente aqueles que que simpatizam conosco, gostariam de nos amparar, de nos inspirar algumas vezes, mas a falta de reconhecimento de que a vida segue, essa nossa banalização das coisas de Deus, e nós sabemos que hoje o Espiritismo nos explica, nos orienta sobre tudo isso, mas nós praticamente ignoramos, deixamos de considerar isso, que a nossa vida continua, que nós somos espíritos imortais, nós perdemos somente esse corpo físico, mas a vida segue. E com todos aqueles ajustes que nós necessitamos fazer o tempo todo. Para isso é feito. Se considerarmos que é feito um planejamento metódico da nossa encarnação, as pessoas com quem nós temos que nos redimir, aquelas pessoas com quem nós vamos nos unir para poder melhorar, para poder ajudar aos outros também. Quando chegamos aqui, temos o esquecimento providencial, para que possamos partir do zero, em questão nas relações com os outros, mas que trazemos já habilidades adquiridas, trazemos as virtudes adquiridas, e aquela lista de defeitos que nós precisamos aprimorar. Nós temos uma vida mais ou menos, uma existência onde muitas vezes nós vamos demorando a passos muito lentos para a evolução. E eu vejo muito numa palestra que eu vi do Haroldo, quando ele dizia que se nós fizéssemos o levantamento das nossas 20 últimas encarnações, nós veríamos que muito pouco nós progredimos. E que, inclusive, na maioria das vezes, nós tropeçamos no mesmo local, nas mesmas dificuldades. Nós não passamos, nós simplesmente caímos ali naquele ponto. E aí nós retornamos para o plano espiritual, nos damos conta de todos aqueles erros que nós cometemos, aquilo que nós já tínhamos capacidade de ultrapassar, e aí nós novamente solicitamos a permissão para encarnar, para poder ajustar novamente aqueles erros. E aí nós retornamos e acabamos cometendo as mesmas falhas, e aí retornamos novamente ao plano espiritual e pedimos. Se nós considerarmos que tem muitas almas aguardando essa oportunidade, nós deveríamos ser mais responsáveis, porque nós fomos escolhidos. Nós tivemos essa oportunidade, a confiança de que faríamos melhor. E aqui nós relegamos, nós adiamos e nós atrasamos tanto o nosso crescimento como dos outros, porque se já estamos um tanto mais sabidos, mais conhecedores das leis, nós temos por compromisso de acordar aqueles irmãos que estão adormecidos. Nós precisamos ter consciência de que nós teremos encarnações em diferentes situações, cor, classe social, nas famílias diversas, e muitas vezes nós vemos junto com as pessoas que nós afinamos,
para poder, muitas vezes, nos unir e nos auxiliar para poder combater aquelas que nós fizemos o mal. É uma oportunidade que nós temos de ressarcimento daquilo que nós fizemos que não estava tão perfeito. E o que acontece na maioria das vezes? Nós não aproveitamos e nós nos queixamos quase que frequentemente. Nós viemos de uma situação financeira boa, abastados, e o que nós fazemos? Nos prendemos aos bens materiais com orgulho, com a vaidade, nos imaginando com poder e não auxiliamos da forma como deveríamos e poderíamos aqueles mais necessitados. Como Deus não desperdiça, numa nova existência nós viemos com bens, com a situação bastante precária, porque nós não fizemos bom uso daqueles bens que nós recebemos. E aí o que acontece na maioria das vezes? Nós estacionamos, nós não fizemos nada para progredir, apesar das habilidades e todas as possibilidades que Deus deixa próximo a nós para que nós tenhamos consciência e vontade de progredir. E nós reclamamos que não fazemos as coisas por dificuldades financeiras. E nós esquecemos aquilo, ninguém é tão rico que não tenha algo que precise. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar. Porque sempre quando fala em doação, nós que estamos nesse plano ainda da matéria, nós pensamos bem em recursos palpáveis. Esquecemos de toda aquela caridade que nós temos condições de fazer, ouvir, abraçar, dar o nosso tempo para aquele irmão que está em sofrimento. E muitas vezes, quando nós queremos auxiliar, são em coisas materiais e fazemos a questão de mostrar que somos superiores. Aquilo é dado por vaidade e aquilo é dado com orgulho, uma demonstração de poder, de superioridade e que acaba embrutecendo aquele que necessita. Porque na maioria das vezes é mais fácil nós darmos uma moeda, darmos esmola, do que dar um abraço, um aperto de mão daquele irmão necessitado. Deveríamos sempre fazer uma reflexão. Se nesse momento a morte chegasse o meu momento do desencarne, o que eu iria levar? Será que eu estaria pronto? Estaria satisfeito com o que até agora eu já fiz? Com o progresso que eu já alcancei? Porque diz que nós somos recebidos e temos que prestar conta das nossas atitudes e de tudo que nós recebemos, prestar conta, fazendo um inventário daquilo que nós recebemos para a existência. Como seria essa prestação de contas? Estaríamos tranquilos, com a consciência plena de que fizemos o melhor que nós poderíamos e que sabíamos, porque só nos é cobrado exatamente o que nós temos condições de fazer. O que ainda ignoramos, isso fica de lado, não é considerado. Nós precisamos sempre entender e sermos bem conscientes de que a nossa vida é o reflexo do que nós somos e o que nós fomos. Que o que nós plantamos, obrigatoriamente nós vamos colher. Se eu tenho desafetos à minha volta, é um sinal de que a minha missão é conseguir terminar com esse desconforto
é poder me aproximar como irmão, desfazer o que não está bom, essa má energia. Porque nós gostamos muito de falar do inimigo, que são nossos inimigos, mas o nosso inimigo pode ser simplesmente aquele que não concorda com as nossas opiniões. Correto? Numa discussão, numa briga, nós temos que entender que 50%, no mínimo, é culpa minha. É responsabilidade minha. E que não importa o que o outro me fez. O que importa é o que eu faço com o que o outro me fez. Qual é o valor que eu dou para aquilo que aconteceu? Eu fico remoendo ou eu simplesmente ignoro, deixo passar e deixo levar. Deixo que a vida se encarregue. Porque o que eu sou diz respeito a mim. O que o outro é responsabilidade dele. Eu preciso saber exatamente o que eu posso fazer. Primeiramente, nós temos que lembrar que a caridade é a bandeira do Espiritismo. Nós não podemos, que não é só não fazer o mal. Nós temos o compromisso de fazer o bem. É essa a nossa missão. É esse o nosso compromisso de aqui estar. Tornar a nossa existência e a dos outros que nos circundam melhor. Nós somos a família universal. Não é levar a oferenda para o Pai. Agradecer, sim, mas nós pedimos muito mais. E nós entendemos já que não é justo eu pedir o melhor para mim e destilar ódio, rancor para o outro. Será que isso agradaria ao pai tendo que escolher entre o filho e o outro? Nós sabemos que ele não faz isso. Todos são iguais. Temos merecimento em algumas atitudes que temos e somos auxiliados quando vamos para o lado do bem, o lado da caridade, o lado do auxílio, porque isso agrada ao Pai. Mas nós temos que lembrar sempre que tudo que nós fizemos é porque Ele permite. A humildade é o trabalho silencioso de Deus na natureza. Ninguém está desamparado. Ninguém. Aquela pessoa que muitas vezes nós deixamos de auxiliar, pode ter sido o nosso pai, alguém muito querido numa outra existência, ou aquele que vai nos amparar. Nós não lembramos que as coisas materiais podem nos ser tiradas em qualquer momento. É só olhar todas essas catástrofes que acontecem. Sempre. Nós temos exemplos sempre de tsunamis, incêndios e uma série de outras coisas que as pessoas que algumas vezes tinham uma vida tranquila, daqui a pouco perdem tudo. E se fôssemos nós a perder tudo? O que nós gostaríamos de ganhar? Muitas vezes, quando vem essas campanhas do agasalho, nós damos aquilo que nós não queremos usar. Aquilo que nós temos pena de colocar fora. Isso é o exemplo de em qualquer, principalmente nos centros espíritas, onde recebem muita doação, recebem muitas vezes roupas que não tem como aproveitar. E vocês já pensaram se somos nós? Se numa outra existência, eu, como agora não aproveitei os bens que eu recebi, todas as possibilidades, todo o material que eu recebi para essa existência, eu não aproveitei,
eu posso vir com situação bastante precária. Eu necessitar de um agasalho, algo para vestir, um alimento. Será que eu gostaria de ganhar aquela roupa rasgada que eu doei? Nós não estamos livres disso. Aquele irmão que eu fechei o vidro na sinaleira porque estava me pedindo uma moeda, não poderá ele vir numa situação superior a mim em outra existência e eu vou olhá-lo? Ou também quando eu passar para o plano espiritual, eu reconhecer aquela pessoa a quem eu virei as costas e mesmo tendo a possibilidade, eu deixei de amparar, eu deixei de ajudar? Sejamos pequenos sempre, que nós não nos coloquemos no local mais elevado, como Jesus ensinou. Podem ter outras pessoas que serão colocadas naquele local, onde nós entendíamos que tínhamos o direito, ou que seríamos considerados para ocupar aquele local. Nós não sabemos dos outros, mas nós sabemos de nós. Como é que nós vamos avaliar? Lembre-se dos ensinamentos de Santo Agostinho. Aquele inventário diário de todas as ações. Será que eu ajudei? Eu fiz todo o bem que eu poderia? Será que eu magoei alguém? Essa é a nossa avaliação e todos aqueles questionamentos que ele se fazia. Se nós fizermos isso diariamente, com certeza no outro dia, se isso nos incomoda, nós procuraremos fazer melhor. E a bondade e a caridade é um exercício. Tudo que fazemos constantemente, fazemos com boa vontade, o nosso sucesso estará garantido. Aprendamos a seguir os exemplos do Cristo. Ele, um sermão da montanha, em todas as suas ações, quando ele necessitava de dar respostas, o que Jesus fazia? Ele orava ao Pai, se conectava. E se nós fizermos essas ações sempre, tudo está fadado a acontecer de forma positiva. Porque conectado a Deus, ligado ao nosso Pai, com certeza o plano espiritual vai estar junto a nós, nos orientando, nos mostrando o caminho. Só falta que nós realmente queiramos fazer o bem. O que falta é somente a nossa boa vontade. Templos em qualquer lugar, lembrando que nós temos Deus dentro de nós. Se nós temos dificuldades, se elas estão em nós, com certeza, aquele Deus interior que habita em nós vai nos auxiliar. Então, a resposta também estará dentro de nós mesmos. Tem uma história que fala de um homem abastado e que tinha um motorista. O homem numa situação financeira bem favorável, muito rico, e o motorista dele bem a falecer. Passado algum tempo, esse homem também falece, vai para o plano espiritual. E lá ele é recebido e o espírito que o recebe vai conduzi-lo para sua morada no outro plano. Quando passam no centro da cidade, uma casa muito maravilhosa, confortável, bonita, alegre, aquelas que todos nós nos encantamos. E passa por ali e esse espírito diz a ele: essa é a casa do seu motorista. E ele fica bastante deslumbrado
Poxa, a casa do meu motorista, imagine a minha. E vão se dirigindo. E aí vão se afastando daquele centro da cidade, vão vendo uma região assim mais árida, não tão bonita quanto aquela, e vão se afastando, e não chegava. E ele é apreensivo, porque aquela paisagem vai se modificando, não é? Não é tão bonita quanto aquela onde está o motorista dele. E ele, como aqui na Terra foi superior àquele motorista, imagina que a dele seria muito melhor. Até que chegam num local, depois de muito rodarem, num local muito simples, uma casa muito simples, não é? Bem diferente daquela que ele imaginava e muito aquém daquela que o motorista tinha. E aí ele pergunta: mas como é isso? Ele era inferior a mim, ele era meu subordinado no plano terrestre. E como é que ele tem uma casa muito melhor que a minha? Eu vou habitar nessa choupana e ele está naquela casa maravilhosa. E o amigo espiritual diz a ele: aqui no plano espiritual, nós construímos a casa de acordo com o material que nos mandam do plano terrestre. Ele nos mandou aquele material que nós construímos aquela linda casa. E esta foi feita, foi construída com o material que vós nos mandou. Fica a reflexão, para que possamos nos utilizar sempre do melhor de nós, porque vamos lá na frente nos dar conta de todas as nossas falhas, tudo aquilo que poderíamos ter feito muito melhor. E agradar a Deus é muito fácil, é só seguir as leis. E assim, agradecido por esses momentos, essas reflexões, nós pedimos encarecidamente, nós pedimos humildemente autorização para encerrar esse nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Fiquem em paz. Que Jesus nos acompanhe.